Olá a todos, então dando continuidade aos nossos vídeos, hoje o professor José Carlos vai falar sobre medidas de assimetria. As medidas de assimetria, elas estão bem relacionadas ali com a questão das medidas de kurtosis que vocês viram no outro vídeo. Então, sempre elas estão relacionadas para você conhecer esse achatamento, né? Ou como estão dispersos esses valores, né? Que vocês coletaram na hora que vocês fazem isso graficamente. Então ela é muito importante, principalmente em trabalhos, né, futuros aí que vocês forem estudar na área de estatística, para saber se vocês vão estar trabalhando com dados, né, que seguem uma distribuição normal ou dados não paramétricos, né. Então ela é muito utilizada lá na frente, numa linha mais aprofundada da área da estatística. Então é importante conhecer a simetria dos seus dados. Olá a todos, olá professor, tudo bem? Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre o problema da simetria. A simetria é uma das partes mais importantes na área da ciência. Então, por quê? Porque tem algumas situações em que os nossos dados eles não são simétricos, muito pelo contrário, né? Então, nós temos uma medida para avaliar se as tuas observações realmente elas são ou não simétricas. Então, o que é simetria? É distorção. Às vezes você pode ter um gráfico que ele tem um grau de distorção ou para a direita, um grau de distorção para a esquerda, ou ele é simétrico. Quando ele é simétrico, nós deixamos ele comparado com a distribuição normal de probabilidade, já que ela é uma distribuição de simetria. Então, aqui nós vamos observar uma propriedade através de uma forma empírica para entender o fenômeno que está por trás disso, chamada simetria de Pearson. Depois nós vamos ver a relação empírica de Pearson. A técnica mais sofisticada com relação a isso é através dos momentos matemáticos, que não é o caso. Aqui nós estamos tentando entender o fenômeno por trás. Então, a simetria de Pearson. Existem duas assimetrias de Pearson. Lembramos que, na medida de tendência central, nós tínhamos a média, a mediana, a moda e o ponto médio. Com exceção do último, veja que os três estão presentes. Então, nós temos aqui que a definição define-se a forma e o grau de dissimetria na distribuição, ou seja, a deformação dela. Então, nós temos a primeira assimetria, que é a diferença entre a média e a moda, com relação ao desvio padrão, dividido pelo desvio padrão amostral. E a assimetria segunda, que é a diferença entre a média e a mediana, dividido pelo desvio padrão em 3 vezes o valor. Veja que essa relação aqui que me importa, ó, a diferença entre a média e a moda e a média e a mediana. Então essas três medidas têm uma relação entre elas que vai fornecer as medidas de assimetria. É de fácil interpretação. O que é contra? Ambos os cálculos podem fornecer valores diferentes. E aí que tem um detalhe interessante. Se você tiver duas assimetrias, um valor positivo e uma negativa, quer dizer que o teu banco de dados está misturado. Então, essa é uma característica do primeiro contato para verificar se o teu banco realmente é assimétrico ou ele está misto. Primeira simetria de Pearson. A primeira simetria de Pearson está associada à diferença entre a média e a moda dividida pelo desvio padrão. Isso se a moda existir, porque nós vimos na medida de tendência central que nem sempre a moda existe. Aí, quando a moda não existe, você vai ter que utilizar a segunda simetria. Neste caso, supomos a existência. Quando a simetria ela é positiva, então a S1 é maior do que zero. Fazendo este cálculo para a simetria 1, x médio, menos x, que é a moda, dividido pelo desvio padrão maior do que zero, multiplicando ambos os lados por s, s vezes zero dá zero, x médio menos x médio maior do que zero, então a média é maior do que a moda, ou seja, a média está à direita da moda. Essa é uma informação importante. A média está à direita do valor de máxima observação. Resultado, na simetria positiva, a média é superior à moda. Ou seja, a média está posicionada à direita da moda. E quando for igual? Quando for igual, ambas são idênticas. Então existe um colapso dessa informação, onde a média é igual à moda. Neste caso, quando a simetria é igual a zero, dizemos que ela é simétrica, ou a simetria é nula. O resultado, na simetria nula, dizemos que é simétrica, sendo a média igual à moda.
fica claro que a média não é o ponto de máximo da função. Isso tem que ficar claro nisso, tá? Tem que tomar cuidado com isso. E se ela for o contrário, né? For negativo? Se a simetria de Pearson for negativo, significa que no resultado, veja só aqui quando é negativo, multiplicando o S por ambos os lados, então a média é menor a moda, ou seja, a média está à esquerda da moda. Resultado, na simetria negativa, esquerda, parte negativa, a média é inferior à moda. Neste caso, a média está posicionada à esquerda da moda da distribuição. Existe, então, a segunda simetria de Pearson, que nem sempre a moda existe, e o que nós temos em contrapartida? A mediana. Então, vamos comparar a média com a mediana. A segunda simetria de Pearson diz o seguinte, que é 3 vezes a diferença entre a média e a mediana dividido pelo desvio padrão. A mesma ideia. Se a simetria for positiva, então esta equação, esta forma, 3 vezes a razão entre a diferença entre a média e a mediana dividido pelo desvio padrão é maior do que zero. Com isso, fazendo o cálculo, multiplicando ambos os lados pelo desvio padrão, que é S, x médio menos x mediana é maior do que zero, a média é maior do que a mediana, ou seja, a média está à direita. Na simetria positiva, a média é superior à mediana, ou seja, a média está posicionada à direita da mediana. E se for igual? Colapso. Então a média é igual à mediana. Nesse caso, ela é simétrica. E se for negativa? Aí é o contrário. Se for negativa, a média encontra-se à esquerda da mediana na distribuição. Veja o cálculo, certo? Então, nesse caso, nós temos uma fórmula de momentos centrais para cada um desses casos. O cálculo em si, que não é o foco nessa parte da matéria, é apenas mostrar que skewness, em inglês, que significa assimetria, ela é uma razão entre o terceiro momento e o segundo momento elevado a 3 meios, né? Isso daqui nós não vamos comentar nada agora nesse momento. É apenas para você entender que existe uma forma mais sofisticada, mais robusta a respeito disso. Mas a ideia, como anterior, é a mesma. Por que eu estou colocando skewness? Porque o software R, SAS, SPSS e outros softwares vão trabalhar com umas letrinhas chamadas SKW. Então, quando você encontrar SKW, significa assimetria quando você trabalha nos softwares. Vamos ver o que acontece. Quando a simetria ela é negativa, 0 e positiva. Veja, quando ela é 0, vamos olhar para o meio, tá? É isso aqui, ó, 0. Ela é não assimétrica, ou seja, ela é simétrica, tem um formato normal. Olha o box plot como que ele está aqui, ó. Então aqui você tem um colapso da média, da mediana e da moda. Então eles estão juntas, né? Então existe aqui um colapso entre elas. Quando você tem nesse caso aqui, o caso que a simetria ela é positiva, o que nós temos? A média está bem à direita, é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. A moda é o pico, né? A moda é o máximo que tem aqui. Mas veja que a mediana está aqui, ó, está à direita, né? Está mais à direita do que o pico. E aí nós temos que a média está mais distante. Então você tem que a média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda, né? E o outro caso está aqui, olha, tá vendo? O outro caso está aqui, olha. Você tem que a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Daí o caso invertido. Então, esse caso invertido, nós podemos observar aqui, olha, a moda, que é o pico. Agora, um pouco mais para baixo está a mediana e mais distante está a média. Então, esta situação é uma situação que nós conseguimos classificar se o objeto ele é simétrico ou assimétrico. Se ele é simétrico, ele é negativo ou positivamente assimétrico. Então, tudo isso é feito através com as medidas de média, mediana e moda. Em relação a isso que o professor comentou, é só você voltar lá na tabela de distribuição de frequência. Então, na tabela de distribuição de frequência, você tem o valor que mais se repete naquele valor com frequência mais alta. Ali você tem a questão da moda na construção gráfica. Lembrando que a mediana é sempre o valor central. Então, sempre no centro você terá a medida da mediana. Em um dos lados você vai ter a média, né? E no outro lado você vai ter a moda. Então pode ser que no lado direito esteja a moda,
né, do lado direito da mediana, ou a média, mas nunca a moda ou a média nesse centro. Só vai existir uma situação onde ocorrer a simetria, onde os três valores forem iguais. Caso contrário, sempre a mediana no centro e uma delas, né, uma de cada lado ali em relação a esse valor central da mediana. Isso que o professor comentou, ele deu início à relação empírica de Pearson, que é uma das relações mais interessantes e até estranhas da natureza. Vamos ver aqui o que nós temos, a relação empírica, o que diz. Nós temos duas assimetrias, concorda comigo? A simetria 1 e a simetria 2. Vamos pensar em termos da igualdade dessas quantidades. A relação empírica de Pearson mostrou que existe uma relação que é das distribuições. A distância entre a média e a moda é 3 vezes maior do que a distância entre a média e a mediana. É de fácil interpretação, mas isso não é bem exato, tá? Mas ele é sensível ao conjunto de dados mistos. Mas isso daqui nós podemos observar nessa continha aqui, olha. Se você tem a simetria 1 e a simetria 2 e trabalhar com o módulo, lembrando que a definição nesse caso está associada à distância, o módulo, né? Então nós temos a distância x menos x, chapeuzinho, que é a moda, dividido por S, que é a simetria 1 em módulo, é igual à simetria, porque o valor deveria ser igual, né? 3 vezes x médio menos x til, que é a mediana, dividido pelo desvio padrão. Como o desvio padrão aqui em módulo, nós podemos simplificar aqui, nós vamos obter que o módulo, ou seja, a distância entre a média e a moda, é 3 vezes maior do que a distância entre a média e a mediana. Em tese, a distância entre a média e a moda é o triplo da distância entre a média e a mediana. Se você observar isso, é chamada relação empírica de Pearson. E é assim que aparece nos gráficos. E se você observar, ele tem essa escala, muitas vezes, com os modelos probabilísticos, né? Em alguns casos. Então, essa característica é uma característica da natureza. Por quê? Não sabemos. Mas temos que essa aqui é uma característica chamada relação empírica de Pearson. Isto é a simetria. Lembrando o seguinte, olha, você vai olhar o pico. Então vamos ali para a letra A, né? Você tem o pico lá, ali está a moda, depois você tem a mediana e a média. Então, como o eixo X está correndo aqui embaixo, né, quem que é o maior? Né? Então você vai determinar ali que a moda é maior, ok? Quando você for para o caso C, você tem o pico mais alto, que é a moda. Depois você vai ter na sequência a mediana e depois a média. Quem que tem o maior valor em relação ao eixo X? A média. Então a média vai ser maior que a mediana, que vai ser maior do que a moda. Então você consegue observar isso a partir do momento que você tem a construção, né, a representação gráfica dos seus dados. Então é importante essa questão. E você consegue fazer a leitura, né, entender o comportamento, né, onde que estão mais concentrados esses valores, né, onde que eles estão se repetindo mais. Tá bom? Então seria isso, né? Num primeiro momento, em relação aos conteúdos que nós estamos trabalhando, da parte descritiva, né, da parte exploratória dos dados, né, estudem a respeito da simetria e aguardem os próximos vídeos. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, professor Amaral. Obrigado a todos. Até a próxima.